Isso. Obrigado, presidente. Deputado Marcelo, também relator, deputado Samuel, colegas deputados dessa comissão. Eu quero aqui fazer um vínculo da reforma da Previdência com a reforma trabalhista. E o impacto que isso vai dar na vida do povo brasileiro. Os deputados aqui foram colaboradores de uma propaganda do governo, na época do Temer, dizendo que se a reforma trabalhista fosse aprovada, ia gerar emprego e a economia ia crescer. Nem a economia cresceu e nem o emprego foi gerado. Pelo contrário, o desemprego aumentou. E o governo insistia na tese de que, fazendo a reforma, gerava emprego e a economia crescia. Eu estou falando isso porque a crueldade que nós, deputados, eu não porque eu votei contra, mas que os deputados fizeram com o país, jogar no desemprego milhões de pessoas, é algo muito cruel. E essa crueldade não para. E eu vou fazer esse vínculo agora com a reforma da Previdência, com a questão do emprego. Vou pegar um exemplo. Um trabalhador hoje que tem 2 salários mínimos. Eu estou falando de 84% das pessoas assalariadas no país. 84%, até 2 salários mínimos. Se essa pessoa que tem, vou arredondar para R$2.000, tem hoje 65 anos e tem 15 anos de contribuição, ela se aposenta por 1.700. Sabe como é que vai ser agora a pessoa que tem 65 anos de idade e tem R$2.000 de salário, 2 salários? Sabe com quanto ela vai se aposentar? Ela não vai se aposentar. Porque agora não é mais 15, vai para 20. Essa é a primeira questão. Nós, deputados, vamos dizer para o povo brasileiro, de alguém que tem 65 anos de idade, 2 salários mínimos, que hoje com 15 anos se aposentaria com 1.700, ele não vai se aposentar. Nós, deputados, podemos dizer isso, afiançar para o povo, tu não vai te aposentar? É isso que nós vamos fazer. Não vai se aposentar. Vou dar mais um exemplo. Vou pegar o mesmo caso de um trabalhador que tem 65 anos de idade, 65 anos de idade, e que trabalhou 20 anos. Já que agora passa para 20 anos. Ele não será 1.700, porque ele então não é 85%, já tem uma melhora. Ele hoje se aposentaria, pela regra atual, R$1.800. Recebe R$2.000, R$1.800. Nobre relator, eu estou fazendo esse cálculo porque a proposta do governo e o que está no relatório, essa pessoa não vai mais se aposentar por R$1.800. Essa pessoa vai se aposentar por R$1.200. Os deputados do Congresso Nacional vão tirar por mês, desta pessoa. Estou falando de quem tem até 2 salários. Porque depois eu vou falar do tema do combate aos privilégios. Onde tem privilégio nisso? Por mês, essa pessoa vai receber. Atenção, deputados. Nós vamos cometer esse crime, tirar R$600 de cada pessoa que tem até 2 salários mínimos por mês. Eu vou falar dos privilégios. O governo e a propaganda do governo paga com dinheiro público e muito fake news estão dizendo, não, agora nós vamos equiparar também o tema dos tetos, do executivo, do legislativo, do judiciário com o regime geral. Mentira, isso não está no projeto. Quem fez isso foi o Lula lá em 2003, onde acabou com a integralidade, com a paridade, e a Dilma depois ainda entrou para não ter aposentadorias precoces, fazendo a tabela 85, 95, que mal entrou em vigor, já querem tirar. Essa sim.
faz com que quem tem idade soma com o tempo de contribuição, está nos 85, agora 86, 96 pontos, que aumenta até 90 e 100, todos sabem dessa lei que nós votamos, e aí ninguém se aposenta cedo. Mas quem começou a trabalhar cedo, que é o filho do trabalhador, vai ter uma vantagem. Aqui não. Aqui quem começa a trabalhar cedo, que é o filho do trabalhador, tem a mesma idade fixada em 65, do que quem começa a trabalhar tarde vai estar no mercado de trabalho. Portanto, uma injustiça com o trabalhador. Nós, deputados, vamos afiançar isso? Não acredito. Não acredito. Eu quero dar um exemplo sobre o tema da reforma trabalhista agora, que votada a precarização, o trabalho intermitente, a flexibilização, a carteira verde e amarela, que a gente nem sabe ainda o que vai ser. As pessoas não vão ter 40 anos de contribuição. Não vão ter. Porque aqui o Bolsonaro e o relatório mantêm isso, judia das mulheres. Imagina, a mulher com 30 anos pode começar a se aposentar. Agora não mais. O prêmio que foi dado para as mulheres trabalhadoras do país é mais 10 anos, 40 anos para se aposentar. O homem de 35 para 40. Quem vai conseguir 40 anos em época de crise, de não crescimento econômico, de instabilidade e de reforma trabalhista que tira direitos, chegar a 40 anos? Então a conclusão que eu chego aqui é a seguinte: esta reforma da Previdência, e nós deputados vamos afiançar isso para o povo brasileiro, ou tu não te aposenta, ou tu te aposenta mal. Porque é cumulativo. Tu soma a idade, eu tenho idade, posso me aposentar? Sim, posso me aposentar a partir dos 20 anos de contribuição, só que daí vai ser um salário, um benefício da Previdência de miséria. Eu não quero os nossos idosos miseráveis, e nem quero que os nossos jovens que hoje entram no mercado de trabalho, porque o dado estatístico é o seguinte: nós temos a cada ano trabalhado, em média, são 9 meses de carteira assinada apenas. Então não são 40 anos. São quase 50. E aqui eu quero dar um exemplo para os nossos amigos assalariados rurais. Os assalariados rurais têm, em média, carteira assinada 3 meses por ano. 34% são 3 meses por ano. Ou seja, para um assalariado rural completar 20 anos, que ainda é uma parte da aposentadoria do benefício que vai ser calculado a menor, vai ter que trabalhar 80 anos. 80 anos para chegar a 20 anos, já que em média só tem 3 meses de carteira assinada. Nós, deputados, vamos afiançar isso para o povo brasileiro não se aposentar ou se aposentar mal? Nobre relator, o tema dos rurais, eu vi Vossa Excelência, inclusive, falando que os rurais, a sua compreensão é de que os rurais estariam resolvidos. Eu quero dialogar com Vossa Excelência. 2 pontos, é certo que não está resolvido, eles vão ser incluídos. Primeiro, o trabalhador rural vai passar de 15 anos de contribuição para 20 anos, conforme o relatório, para 20 anos. Então, não está resolvido. O trabalhador rural, eu vou mostrar depois, eu vou até pedir licença, porque se não passa o meu tempo agora, eu vou depois provar para o senhor que é 20 anos. O trabalhador rural é 20 anos, não 15 anos. E o trabalhador rural assalariado, que tem um salário mínimo, a pensão, quando alguém falece, não vai receber integralmente esse um salário. Estamos falando de um salário mínimo, que junta com outro salário, não vai receber mais. Hoje, um casal se aposenta, a renda da família é 2 salários mínimos. Não vai ser mais 2 salários mínimos. Então, os rurais vão ser atingidos, segundo atingimento. E o terceiro, e aí eu queria chamar a atenção, realmente, porque esse é o principal tema, nobre relator, que é o seguinte. Hoje, eu só pedi atenção nesse momento do relator, que é muito importante. A Constituição diz o seguinte, que o agricultor contribui pela venda da sua produção. Isso está na Constituição. Mas o sistema é contributivo, certo? Nós temos esses 2 estados, é contributivo e contribui pela produção. A medida provisória 871 e o CNIS, que é o Cadastro agora de Informações Sociais, ele tem uns prazos lá para entrar em vigor, mas a questão aí ficou uma dúvida muito grande. E eu faço a minha conclusão que será contribuição fora da produção. Porque diz o seguinte, nós precisamos contribuir pela produção, mas o sistema é contributivo. Então, se dá, quer dizer, no Nordeste, uma estiagem longa, ou uma sinistralidade, e não colhe, este ano conta de que jeito?
Hoje, isso é importante, se eu posso ter 30 segundinhos para concluir esse tema, que é muito importante. Diálogo com o relator. Pois não. Como é que funciona hoje? Basta um... hoje, ele comprova que ele é agricultor, porque ele não é culpa dele se ele não colheu. Agora mudou. A regra agora... Pois é, mas essa contribuição, se ele não colheu nada, como é que ele vai contribuir? Sim, mas se ele não colheu... Isso que eu estou dizendo. Geralmente não recolheu porque o Estado brasileiro não instituiu os instrumentos necessários para o recolhimento da família. Isso, mas ele não tem. Mas nós temos assim, nós temos situações. Esse é um diálogo. Eu preciso encerrar porque eu sei que o presidente o meu tempo está indo para o final. Mas... Não, eu queria só, eu acho importante, nobre relator, tirar essa dúvida, até porque é pertinente a título de esclarecimento. Tem essa colaboração da Vossa Excelência, eu agradeço muito. Eu queria insistir nesse ponto. Nós estamos partindo de uma máxima que é constitucional. O sistema é contributivo. A outra parte é pela produção. Mas nós temos realidades no país, aí pode falar com as federações, sindicatos, os nossos municípios, tem situação onde a pessoa passa um ano inteiro e não colhe. Não choveu. Ele não tem renda. Neste caso, ele vai precisar contribuir. Isso não está claro. Como é que é essa coisa? O relatório anterior, que Vossa Excelência retirou, exigia uma contribuição no mínimo de R$600 e tal. Foi retirado. Só que agora ficou um vazio. Foi mantido o mesmo que é a regra. Exatamente. E hoje a regra ela é contributiva. Só que entrou uma medida provisória, que se chama 871, que exige o CNIS, que exige o cadastro, e que no cadastro tu vai ter que atualizar. Então, eu peço que esse ponto a gente possa olhar para os agricultores não serem efetivamente prejudicados, e aí, na sequência, eu já converso com Vossa Excelência sobre isso. Para encerrar... Fala, presidente. Então, o tema... mas vai para assistência social. Vai para assistência social. Eu quero dizer que a assistência social só vai ter uma renda na família. Se uma renda na família tiver assistência social, e alguém vai ter uma pequena renda, ele não vai ter nem assistência social. Então não dá para dizer, não, vai para assistência social. Não, nem para o BPC vai ir. Então, esse é outro tema. Então eu quero dialogar sobre isso, mas dizer que os deputados não podem ter a seguinte pecha para o futuro. Ajudaram ao Bolsonaro, ao povo, não se aposentar ou se aposentar com benefício miserável. Obrigado.